Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Irmãos, a maior bênção que nós podemos alcançar nessa vida é participar aqui na terra, aonde nós vamos passar uma eternidade na presença de Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está nos online conosco. E eu estou aqui com o meu coração muito feliz. Grato a Deus. Obrigado. Grato a Deus porque o Senhor nos deu essa oportunidade de poder falar sobre a palavra dele. E eu não posso deixar de agradecer a minha mãezinha, pastora Kemi, pastor Jackson. Provavelmente, eu creio que ele está também vendo também, compartilhando, participando desse culto. Todos os pastores que aqui estão, os que estão online. A nossa igreja é uma igreja que está do Japão ao Brasil. Quantos podem dizer amém? E muitos deles também ouvirão essa mensagem. E o desejo do meu coração é que essa palavra seja vida na sua vida. Que possa fazer a diferença, assim como fez na minha vida. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Se ela não existisse, eu não estaria aqui. Porque ela já fez eu vencer muitas lutas. Porque ela é um presente de Deus na minha vida. I love you. Traduz. Eu te amo. Gente, eu falando com Deus sobre essa oportunidade que eu tenho hoje de falar com essa igreja. Eu sou muito grato a Deus por essa casa. Quando eu cheguei nessa casa, na Catedral Internacional, foi um desafio muito grande para mim fazer muitas coisas aqui dentro da igreja. Mas quem tem um mentor, quem tem um pastor, quem tem alguém que se preocupa com outras pessoas, que às vezes precisa somente de uma palavra, alcança o objetivo e o propósito de Deus. Se você tem um pastor, se você tem um mentor, se você tem um pai ou uma mãe que te ensinou os caminhos do Senhor, se sinta feliz, porque são pessoas que te conduzem ao propósito. E desde quando eu cheguei na Inglaterra, Deus já tinha um casal de pastores, um grupo de pastores, uma igreja. Você que está aqui agora. Eu cheguei aqui há 20 anos atrás, mas Deus já tinha visto esse dia. Então Deus preparou você para ser bênção na minha vida. A oportunidade que eu tenho de falar, se não tivesse quem ouvisse, não ia fazer diferença. Mas você está aqui para abençoar a minha vida. Porque o que eu tenho é uma semente e uma palavra que eu desejo que você possa multiplicar, plantar em seu coração e conquistar muitos frutos em Deus. E eu gostaria de iniciar compartilhando com vocês um pensamento. Hoje, nos dias em que nós vivemos, é muito importante a gente ter um feedback. Sim ou não? Saber o que eu estou fazendo na função que eu fui contratado. Eu não sei se faz sentido para você, mas entrar numa empresa, estar num local onde você vai exercer uma função, sem saber o que você vai fazer, ou sem saber qual é a expectativa de quem está te contratando, tenha seu respeito, tenha o meu respeito, né? E então eu queria pedir para que você fizesse uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta aqui para o Lipe. E eu gostaria que você fizesse essa pergunta para quem está do seu lado. Só que não faça a pergunta ao mesmo tempo, os dois. Um tem que ouvir. E depois o outro vai fazer a pergunta. E a pergunta é essa:
O que Deus espera de você? What is God expecting from you? O que Deus espera de você? What is God? Você fez para a pessoa que está ao seu lado também? Did you ask the question next to the person next to you? Maravilha. Porque saber o que Deus espera de mim, Because to know what He expects from me, vai fazer toda a diferença na jornada da minha vida aqui na Terra. will make all the difference in my path on earth. Você já imaginou chegar na presença de Deus Have you ever thought getting towards God e eu falar para Ele que eu criei 2 filhos, and I told Him I rose 2 um children, mais alto do que eu they're taller than e o me, outro também crescendo and bastante, the other one is growing so much, e falar para Deus que foi isso que eu and fiz, say, this is what I've done, e God. Ele falar para mim, mas tem mais coisas que eu esperava de And você. He will tell me, I expected more from you. Então esse momento é muito importante para nós, So this moment is very important to us, porque eu gostaria de compartilhar com você because I want to share with you o que Deus espera de você, what God expects from you, o que Deus espera de mim. what He expects from me. E essa palavra falou muito ao meu coração, And this word spoke to me, porque eu pensei muitas coisas because I thought about many things para responder para Deus. to answer to God. Então, eu gostaria de convidar você So I'd like to ask you que pudesse abrir sua Bíblia to ou open your Bible, liga a sua or Bíblia aí, switch on your Bibles, ou acompanha conosco aqui na tela. following the screen as well. E esses capítulos, esses versículos que a gente vai ler são versículos muito importantes na minha vida. What we're going to read is very important in my life. A primeira oportunidade que eu tive um dia, The first opportunity I had one day depois de aceitar a Jesus, after I accepted Jesus. eu tinha 17 anos. I was 17 years old. Queria dizer para vocês I wanted to tell you que eu tô quase chegando a meio século. that I'm close to half a century. Aplauda o Senhor Put your hands Jesus. together for the Lord. Mas está muito fraco. Quando a gente tem 20, 30, 40, When we are 20, 30, a gente 40, tenta segurar os anos. we try and hold on to the years. Mas 50 anos But 50 years, é uma data especial, it's sim ou a não? special time. Eu tinha 17 anos naquela I época. was 17-year-old then. E o Senhor me deu uma oportunidade para trazer uma pequena palavra. And the Lord gave me an opportunity to share a word. Numa praça de uma cidade bem pequena no interior do Paraná. It was in the town center in Paraná. E Deus falou comigo sobre esse texto. And God spoke to me about this text. Evangelho de João, capítulo 15, Gospel of John 15, do 1 ao 8. verses 1 through 8. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. I'd like for you to follow with me. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos, ou muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora, seca e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Jesus disse isso. Jesus said this. Quantos dizem amém? How many of you can say amen? Essa é uma palavra muito poderosa que Deus estava compartilhando com os seus discípulos. This is a powerful word Jesus was sharing with the disciples. Mas se eles já eram discípulos de Jesus, But if they were already disciples of Jesus, por que Jesus falou de novo? why would he say again? Porque ele sabia It was because he knew que daqueles primeiros that discípulos, from the first disciple, eu e você, myself and you, precisaríamos ter essa palavra we would também. need to have this word as well. Amém? Há 4 personagens aqui nesse texto. There are 4 persons that we see in this text. O pai, The father, que é o agricultor, whom is the farmer, que é o dono da lavoura. who is the owner of the farm.
toda a pessoa que trabalha na lavoura ou na agricultura, every person that works in farms, tem uma expectativa. They have an expectancy. Ter frutos. They want to gain fruits. E aqui é o nosso Pai eterno. And this is our eternal Father. Ele tem expectativas de receber frutos. He has expectancies in receiving fruits from us. Mas aqui também tem Jesus. But we also have Jesus. Que aqui está representado como uma videira. He's now a vine. Não uma videira qualquer. Not any vine. Ele faz questão de iniciar dizendo que a videira verdadeira. He will go and say, I am the true vine. Tem muitas coisas na Bíblia, muitas passagens. There are many things in the Bible Que para nós que nascemos talvez no cristianismo ou os nossos pais nos conduzem vendo a palavra, that for us that were born within Christianity, que nós nem perguntamos. We don't even question about it. Porque nós sabemos que Jesus é o verdadeiro. Because we know that Jesus is true. Sim ou não? Don't we? Sim. Mas para quem Jesus estava falando, But for those that he was talking to, era importante ele falar, it was important for him to say, eu sou a videira verdadeira. I am the true vine. Por quê? Why? Porque em Ezequiel 15, in Ezekiel 15, Deus declarou um dia God declared que Israel é a videira de Deus. That Israel is the vine of God. Eles eram judeus. They were Jews. Então eles tinham na mente so they had in their mind que videira that a vine estava conectado was connected com Israel. With Israel. Só que o que aconteceu durante o período que Israel teve como oportunidade? But what happened when they had the opportunity? Oportunidade que eu recebo the opportunity that I receive todos os dias, every single day, mas que vocês também recebem and you also do, todos os dias, every day. Era de dar frutos a Deus. It was to bear fruit to God. E o fruto que Deus esperava de Israel and the fruit he expected from Israel não era no contorno de Israel, were not within Israel, no território de Israel, were not within the territory, apenas. Only. O desejo de Deus The desire of God era que Israel fosse uma fonte para todas as nações. Was that Israel could be a fountain for all nations. Que todas as nações pudessem ser alcançado por essa videira. And that all nations could be reached by this vine. Só que Israel falhou. But Israel failed it. E se transformou numa videira brava. And they transformed themselves in a wild vine. Não atendeu a expectativa de Deus. It did not meet the expectancies from God. Então Deus mandou Jesus. And then God sent Jesus. E esse é o motivo por que nós estamos aqui nessa igreja nessa tarde. This is the reason why we are here today. E é por isso que nós estamos aqui. And this is why we are porque here. a seiva, it was because the harvest, porque as proteínas, it was because the proteins que essa videira produz, that the vine produces, alcançou a mim e a você. reached you and I. O sangue de Jesus, the blood of Jesus, perdoou os nossos pecados, forgave our sins, e nos trouxe and brought us para o centro da vontade de to the Deus. center of His will. Então é por isso que ele diz que ele é a videira And verdadeira. this is why he says that he is the true vine. E tem também os ramos. And there is also the branches. Jesus disse que nós somos os ramos. Jesus said that we are the branches. E ele disse que é nos ramos que é produzido fruta. So he says that in the branches there are fruits bared. Videira produz fruto. A vine produces a fruit. Que fruto? What fruit is it? Quem arrisca falar? Who would try it? Acho que na sua casa tem, eu já vi. It has in your house. Uvas. Tem uvas na sua casa? They produce grapes. E a expectativa do agricultor, tanto quanto a videira, é que os ramos produzam aquilo que é a árvore tem como o DNA. And the expectancy of the farmer and also of the vine is for it to bear the fruits, which are the grapes. Mas o que Jesus estava querendo e propondo aos seus discípulos, But what Jesus proposed to his disciples, não era que eles produzissem uvas, was not for them to bear grapes. Porque se a videira representa Jesus, because if the vine represents Jesus, então eles estavam falando que eles deveriam produzir discípulos. Then Jesus was saying that they should produce disciples. Eu não sei se você sabe, mas logo que a igreja primitiva se estabeleceu, I don't know if you know, but in the first church,
foram chamados pela primeira vez as pessoas que aceitavam a Jesus. The people were called that accepted Jesus. Como cristãos. And they were called Christians. Que para nós parece um Cristo grande. Because for us it seems like a big Christ. Mas para eles eram pequenos Cristos. But for them we're the figure of a small Christ. O desejo do agricultor. The wish of the farmer. É que nós venhamos produzir. So that we may bear. Pessoas. People. Com o mesmo caráter. With the same character. Com a mesma essência. With the same essence. Da onde nós estamos conectados, que é a videira. Connected, which is the true vine. Que é Jesus. Which is Jesus. Ele está propondo para nós. He's proposing to us. Produzam Jesus. Bear more Jesus. Produzam Jesus. Produce more Jesus. E como que eu vou produzir And Jesus? How can I do so? Eu vou produzir Jesus. I will do so. Quando eu faço discípulos. When I make disciples. Igual a Jesus. Just like him. Não igual eu. Not like myself. Porque se olhar para mim. Because if they look at me. Tem muita coisa que não vai ser bom. There are many things that are not good. Mas se vocês olharem para Jesus. But if you focus in Jesus. Vocês vão encontrar. You will find. O que vocês precisam para a vida de vocês. What you expect and need for your life. O que eu preciso para a minha vida. What I need for my life. Essa é a proposta do agricultor. This is the purpose of the farmer. Essa é a proposta da videira. This is the proposal of the vine. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. This is the will of God to your life. Então, de repente, o que você falou para a pessoa que está do teu lado. So perhaps all of a sudden when you said to your neighbor, o que você acha que Deus espera de você, that God is expecting from you, pode não estar errado. It may not be wrong, mas pode também não estar completo. But it may not be full. Porque o que Deus espera de nós Because what God expects from us é que nós produzamos frutos. Is that we may produce que nós demos frutos. Is that we may bear fruits. Que saiam de nós. Is that fruits may come out of us. Mas que Ele encontre também em nós. And that they also can find it in us. E Ele vai procurar em mim. And He will search within me. Fruits que seja a essência de Jesus. That are made of the essence of Jesus. Filipenses no capítulo 2, o versículo 13. Philippians chapter 2 verse 13. Ele vai dizer assim: It says, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Essa palavra e esse versículo é uma verdade escrita pelo apóstolo Paulo. This verse is a truthfulness written by Paul. Porém, ele só vai se completar But it will only be fulfilled se eu e você deixarmos que Deus cumpra a vontade dele nas nossas vidas. If you and I allow God to make His will in our lives. É importante que haja o nosso desejo de querer fazer aquilo que Deus quer fazer. It is important that there is a will from us to allow God to make His will. E ele já adianta. And He will say, a vontade de Deus é boa. His will is good. Em Romanos, no capítulo 12, o versículo 2 diz assim: In Romans 12:2 says, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. The will of God is good, perfect and pleasing. E nós sabemos disso. And we know of this. Agora, fazer discípulo, but to make a disciple, vai exigir de mim, it will request from us, que eu esteja debaixo de uma autoridade de um discipulador. That I may be under an authority of a discipleship. Como que eu posso discipular alguém? How can I disciple someone se eu não tiver um discipulador? If I don't have a discipleship over me? Eu não posso fazer nada de mim mesmo. I am not able to do anything myself. Eu preciso receber. I need to receive. E receber do meu discipulador, and to receive from the person discipling me, vai caracterizar, will characterize que Jesus fala comigo, that Jesus speaks to me, mas que tem alguém também em autoridade, but there is also someone in authority, que precisa falar comigo, that has to speak to me, porque senão vai ficar muito fácil para mim, because otherwise it will be too easy. Se eu responder só para Deus, if I only reply to God, o meu caráter vai ficar com falha. My character will have failures. Se eu depender somente do Google, if I only depend on Google, se eu depender somente do que eu acho,
If I only depend on my thoughts, eu preciso de ter uma autoridade comigo. I need to have an authority with me. Para mim poder dar algo para alguém, so that I can give something to someone, eu preciso receber. I need to receive. Eu preciso de ter um discipulador. I need to have a discipleship over me. Eu preciso estar em submissão. I need to be under submission. Para mim poder levar a missão. So that I can take on the mission. Santidade, holiness, e missão and mission, estão juntinho. They go together. Porque elas não vão se separar. Because they will never go apart. Como pode alguém seguir uma pessoa que talvez ele não condiz com aquilo que ele fala? Não prospera. They will not prosper. E a santidade, and the holiness, ela é vista is seen pelo Senhor, by God, mas também pelas pessoas que estão ao meu redor, mas também pela pessoa que tem uma responsabilidade sobre mim de me discipular, but also from the person who's responsible to disciple me, de me corrigir. Of correcting me. Deus não desiste de ninguém. God will never forsake anyone. E Ele ensina aqueles que são os discipuladores. And He teaches those that want to disciple people, não desista de ninguém. Do not forsake anyone. O mundo descarta e joga fora. The world will let you go. Deus, Ele reconstrói. God rebuilds. Deus, Ele renova. God renews. Deus, Ele restaura. God restores. E Deus faz com que a glória da segunda casa seja melhor do que a primeira. And God will make the glory of the second house to be greater than the first. Como que eu consigo ser um discipulador? How can I be a disciple of people? Como que eu consigo dar frutos? How can I bear fruits? Eu não sei se você, ouvindo eu falar os versículos de 1 a 8, se você percebeu algo que se repetiu várias vezes. I don't know if you noticed from reading from 1 to 8 something that repeated. Mas eu vou falar para você o que aconteceu. Quando eu li os versículos de 1 a 8, eu repeti a palavra permanecer. I repeated the word to stay. 8 vezes. 8 times. Eu repeti a palavra frutos. I repeated the word 7 fruits vezes. 7 times. Deus está falando algo para mim. God is speaking to me. Ele está dizendo. He's saying. Você quer prosperar naquilo que eu desejo para você? Do you want to prosper in what I want for you? Permaneça em mim. Stay put in me. Permaneça em mim. Stay put in Permaneça em mim. Stay put in me. Porque é a única forma. Because this is the only way. De cumprir a agenda de Deus. They will fulfill God's agenda. Nesse tempo tão curto que nós temos na Within terra. such a short time we have on earth. Se eu viver 100 anos, if I live 100 years, 50 já está indo embora. 50 had now gone. Eu preciso aproveitar o meu tempo. I need to make the most of my com a minha família, with my family, com os meus filhos, with my children, com as pessoas que estão ao meu redor, with the people around me, e glorificar a Deus and glorify God no projeto que Ele tem para minha vida. In the project He has for my life. Gente, uma das orações que eu faço ao Senhor, one of the prayers I make to God, eu não tenho dúvida de que Ele ouve e de que Ele me atende. I know He hears and He listens to my requests. É poder servir e ser bênção à vida dos meus pastores. Is that I want to be a servant and a blessing to my pastors. Eles receberam de Deus algo muito grande. They received from God something amazing. E eles precisam de suportes. And they need support. Pessoas que venham cooperar com eles. They need people to cooperate with them. E a minha oração and my prayer is é que eu possa servir. That I can be a servant. Eu reconheço as minhas limitações. I recognize my limitations. Assim como eu sei que você também reconhece as suas limitações. You do so as well. Mas eu peço a Deus But I ask God que em toda a minha vida that throughout my life, eu possa servi-los I may serve them e servir a igreja. And serve the church. Servir aos meus pastores. To serve my pastors. Servir a igreja de Cristo. Serve the church of Christ. Que os meus filhos that my children sirvam os pastores may serve the pastors e sirvam a igreja and de Cristo. Serve the church. Amém. A pergunta é: the question is, pode falhar? Can it fail? Será que eu consigo? Can I do it? Será que isso é possível? Is this possible? Deixa eu ler para vocês algo que o próprio Jesus disse. Let me read you something Jesus said. Jesus falou em João no capítulo 12, o versículo 32. He said in John 12 verse 32. Ele deu uma certeza para mim e para você. He gave us an assurance. Que está tendo esse tempo para me ouvir agora. That now there will be a time to hear. A certeza é essa. This is the assurance. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
Essa palavra ela vai fazer sentido na sua vida. This work will have a reason in your life. Quando 8 vezes naquele versículo, when for 8 times in the verse, você entender, you understand, e eu entender, and I understand, que Cristo precisa permanecer em mim. that Christ must be in me. Esse Cristo, This Christ, que quando foi levantado that when he went up na cruz do Calvário, in the cross of Calvary, atraiu todos a Ele, he attracted everyone to him. é o mesmo que vai atrair pessoas até você. He's the same one that will make people be Não é attracted to you. não é por causa de você, Not because of yourself, e nem por causa de mim. and not because of me, É quem está em nós. but it's because of the one É quem within está us. em você. Because the one within you. As pessoas se conectam a você The people connect to you num parque. in the park. Quando você vai ao banheiro, encontra uma pessoa e ela vê algo diferente em você. When you go to the restroom and see something Quando você different está in numa you. loja, When you're in a shop, quando você está caminhando when you're walking no seu trabalho, at work, eles veem algo diferente. they're seeing something different. Eles veem Jesus em They você. see Jesus in you. É você que atrai as pessoas. You are the one attracting people. Houve uma profecia There was a prophecy bem antes de Jesus vir à Terra, talvez 700 anos, right talvez. before Jesus came to the earth. Em Zacarias, no capítulo 8, versículo 23. Zechariah chapter 8 verse 23. Olha o que Deus falou através de Look at what he Zacarias. said. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Essa profecia se cumpriu quando Jesus esteve à Terra. This prophecy was fulfilled when Jesus came to the earth. Só que essa profecia se cumpre quando as pessoas se conectam a você. But the prophecy also fulfills when people connect to you. Porque as pessoas correm atrás desse judeu que está dentro de você. Because they are looking for the Jew within Do you. Filho de Deus que está dentro de você. The Son of God within you. Aí você fala assim: And now you say, o que eu tenho para atrair as pessoas? what do I have that is attracting people? Deus deu algo em você. God gave you something. Jesus se manifesta em você Jesus manifests himself within através de you alguma coisa. through something. É verdade que por algo que eu tenho, ou que você tem, muitas pessoas se afastam de nós. It is right that because of verdade. what I have and what I am, people will go away from me. Mas centenas de pessoas se conectam a nós pelo mesmo motivo que outros se afastam. But hundreds of people will connect to us for the same reason of people that go away from Porque us. vê algo diferente em Because nós. they see something different. O teu sorriso, Your smile, o teu olhar, your looking, a tua forma de ser, how you are in life. para alguns fogem de você. For some people make them go astray from you. Para outros se conecta com But você. for others make them want to be attracted to E o que you. está dentro de você And what is within you é o que se manifesta na vida de outra pessoa. is what will manifest in someone O else's amor life. de Deus. The love of God. Jesus é o amor de Deus. Jesus is the love of God. Jesus é a resposta para o mundo. He's the answer to the world. Deixa eu te falar algo. Let me tell you something. Quanto mais o mundo se perde, The more the world loses itself, quanto mais nós falamos assim, eu nunca imaginava isso que ia the more we acontecer, say, I never thought this could happen, mais aumenta a luz e o brilho de Jesus na sua the vida. brighter Jesus is in your Mais o life. mundo vai nos ver. The easier will be for the world to see us. Mais nós vamos alcançar pessoas. The more we'll reach other people. Porque nós somos uma representação da salvação nessa Because terra. we are a representation of Não salvation por on causa earth. de nós. Not because of whom Não we por causa are. de você. Not because of who you Por are. causa de quem está em nós. But because of the one within us. Vou fazer uma pergunta muito difícil. I'll ask you a very hard question. Você está gerando frutos? Are you bearing fruits? Queria que você respondesse para você mesmo. Answer it to yourself. Porque gerar frutos Because to bear fruits é o nosso propósito aqui nessa terra. is our purpose on earth. Um pai A father gera frutos num filho. will bear fruits in a child. Os frutos alcançam os netos. The fruits will reach the grandchild. Por graça, By grace, ele pode alcançar os bisnetos. it may reach the great-grandchild. Esse é o propósito que Deus nos deu. This is the purpose God gave us. Ser bênção na vida de alguém. To be a blessing in someone else's life. Pastor Akemi falou outro dia. Pastor Akemi said the other day, Você quer servir a Deus? do you want to serve God? Você deseja servir a Deus? Do you wish to serve Him? Sirva as pessoas. Serve the people around you. Nós servimos a Deus We serve God, servindo as pessoas. serving others. As pessoas são
o propósito de Deus. The people are the purpose of God. Tudo que nós temos aqui, everything we have here, tudo que nós conquistamos, everything we conquered, é uma bênção. It is a blessing. Deus deseja que nós prosperemos. God wishes that we may prosper. Todos prosperam. We all shall prosper. Deus deseja que todos prosperem. God's will is for all to prosper. Talvez nem todos vão se tornar ricos. Perhaps not everyone will be rich. E fica sabendo disso. And please know this. Talvez você não vai se tornar um homem rico. Perhaps you're not financeiramente. Going to become a financial rich person. Mas próspero, but prosperous, é a vontade de Deus para sua vida. Will of God to your life. Se você anda de ônibus, if you're taking a bus, Deus quer que você tenha um carro. God wants you to have a car. Se você tem um carro, if you're driving a Deus car, quer que você tenha uma frota. He wants you to have a fleet of cars. Deus quer que você cresça. He wants you to grow. Nós chegamos aqui com uma mala. We got in here with e era pequenininha. A small luggage. Poucos sapatos. A few shoes. Mas o Senhor deseja que nós prosperemos. But the Lord wishes that we prosper. A nossa última mudança, eu me assustei. Our last home move, não quero mudar mais. I'm not going to move ever again. Tem muita coisa. It's too many things. E a gente vai acumulando. That we'll gather. E a gente até aproveita para jogar um pouco fora também. And we even at those times throw some away. Mas é desejo de Deus. But it's the will of God. Que todos os seus filhos that all of his children prosperem. May prosper. E como que nós vamos prosperar diante do Senhor? How can we be prosperous before the Lord? Fazendo a vontade de Deus. Doing His will. Porque nós vamos desfrutar aqui nessa terra. Because we will enjoy on earth. Tudo aquilo que Ele nos der. Everything He would give us. Mas tudo que tem que ser levado conosco para os céus. But all that must be taken to heaven with us. Nós precisamos ter isso, irmãos, também. We will need to have this in our hands. Porque um dia o Senhor vai pedir para nós. Because one day He will ask us. O que você tem nas suas mãos? What do you have in your hands? E eu, na minha fé, eu penso que naquele dia. And by faith, I think in that day. Vão aparecer as pessoas que eu me conectei. There will be showing people that I've connected. Vão aparecer as pessoas que um dia eu tive a oportunidade de poder levar uma palavra de Cristo. And those people that one day I shared the gospel to them. De poder, de alguma forma, manifestar Deus na vida delas. That I somehow manifested God in their lives. Se nós tivermos isso no nosso coração, if we have this in our hearts, o propósito de salvar almas, the purpose of saving souls, mas também de discipulá-las, but also to make them disciples, e de que elas se transformem também em Jesus, and transforming them in another Jesus, em discípulos, in a disciple, e façam outros discípulos, and bring more disciples. No dia em que nós nos comparecemos diante de Deus, when we meet the Lord, pode ter certeza, be assured, que nós vamos ter muitos frutos ao that Senhor. we will have many fruits to show. Os frutos são parte da nossa identidade. The fruits are part of our identity. Jesus, em Mateus, no capítulo 7, de 15 a 20, ele vai dizer assim. In Matthew 7, from 15 to 20, he will say. Isso é uma reflexão para nós. This is a reflection to us. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão, por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, Jesus termina essa parte no 20 dizendo assim: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. O Senhor nos deu essa graça. The Lord gave us this grace de não sermos enganados. Of not being deceived. Deus não deixa a gente enganado. He does not allow us to be deceived. Alguém já orou assim para o Senhor? Have you ever prayed like this? Não me deixa ser enganado, Senhor. Do not allow me to be deceived. E aí quando você abre a porta do quarto do seu filho? When you open the door of your children. E aí quando você abre a mala do seu filho? When you open their luggage. Aí quando seu filho fala alguma coisa e você olha no olho dele? When they say something and you look in their eyes. E você eyes. vê que tem alguma coisa que está esquisito. And you know something is up. É Deus respondendo para nós. It is God answering to Nós you. não vamos ser enganados. We will not be deceived. O diabo não vai nos enganar. The devil will not deceive us. Os maus não vão nos enganar. The evil will not deceive us. Porque é um cuidado de Deus. Because it is a care God has to us. Que nós
possamos ver and that may we see e não ser enganados. and not be deceived. Mas também nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. But we must also look within us E ver em nós quais são os frutos que nós estamos gerando. and see what are the fruits that we are bearing. O Senhor não está somente interessado nas pessoas que eu estou gerando como discípulos. The Lord is not only looking at the people I'm generating as disciples. Ele também está interessado no fruto que está aqui dentro de mim. He's interested in the fruits that is within me Isso as well. envolve o meu caráter, And this involves my character, os meus princípios, my principles, as minhas palavras, my wording, os meus my pensamentos thoughts, e as minhas ações. and also my actions. Eu não posso querer ensinar os outros, I cannot want to teach people, mas deliberadamente viver uma vida toda errada. and all I want to is to live anyhow. Não. No. Jesus está dizendo aqui que esse tipo de fruto não é aceito. Jesus is telling that these fruits will not be accepted. Mas como eu sei que o meu fruto é validado por Deus? But how do I know my fruit has been accepted by God? Como eu vou saber se aquilo que eu estou produzindo, Deus está dando um like? How do I know that something I'm producing, God has liked it? Em João no capítulo 15, o versículo 8, Jesus disse assim: In John 15 verse 8, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? Amen. Porque Jesus está confirmando aqui para nós He's confirming to us que os discípulos que eu e você that the produzimos, disciples we produce, geramos, that we bear, é da vontade de Deus. they come from God's E will. isso vai confirmar que de fato você é um discípulo de Jesus. And it will confirm that you are a disciple of Jesus. E o que você gera também é um discípulo. And what you generate is also a disciple of Him. Eu não posso me equivocar. I cannot make the mistake Que vir à igreja that thinking of coming to church várias vezes no mês ou na semana, throughout many times in a week or in the months, por mais que a pessoa que está cheia da graça de Deus although filled by the grace of God, encontre nesse lugar and finding here um lugar de prazer, a place of pleasure, um lugar onde nós somos abastecidos e a alimentados, place where we are filled and fed, mas vir somente na igreja, but to come to church eu não vou cumprir o ser discípulo de Jesus. only does not mean to be a disciple of Jesus. A minha contribuição com a igreja, My contribution to the church, com o reino de Deus, with the kingdom of o meu God, dízimo, my a tithing, minha oferta, my offering, ela não vai comprar aquilo que eu devo it fazer will not buy what I should do como discipulador. as a discipleship. Agora, na semana passada, Last week, talvez a pessoa está até me vendo. perhaps the Eu person não is sei watching quem é me. essa pessoa. I don't know who it is, Mas ele fez uma oferta para a Teenagers Church. but he made an offering for the teen church. Uma oferta expressiva. E eu sei que ele fez isso sabendo. It was an offering to it, and he had an expression, and I know he did it. No final do aplicativo que ele fez a oferta dele, In the end of the offering, ele disse assim: he said, essa oferta this offering é para expressar a minha gratidão a is Deus, to express my gratitude to God, porque Deus me salvou. because God has saved Talvez me, por essa igreja ou pela palavra dele. perhaps through this church, E eu quero contribuir and I want to que contribute outros jovens igual a mim that other teens just like me também seja salvo ali may be atrás. saved at the back. A visão que ele tem, The vision que he esse rapaz has tem, é de contribuir com algo que vai gerar salvação. is to contribute with something that will bring salvation, Mas não vai substituir aquilo que eu preciso fazer. but it will not replace what I must do. Se você é fiel a If Deus, you are faithful to God, continue fiel. keep on being faithful. Se você tem dificuldade nessa área, If you have difficulty in this area, é simples. it's simple. Não vá no Google. Do not go to Google. O Google você vai encontrar de tudo. In Google you'll find many things Até para poder te ajudar também a ficar longe de Even- poder servir ao reino. to help you to be away from the kingdom. Mas vá ao Espírito But Santo go to the Holy Spirit e pergunta para ele: and ask Him, eu devo contribuir? should I contribute? Eu devo ser fiel? Should I be faithful? Eu devo ser generoso? Should I be generous? E ele vai responder para And He você. will tell you. Então, as minhas contribuições não vão substituir. So then my contributions do not replace Cuidar da minha família, to look after my family,
Cuidar da nossa família é um desafio. To look after our family is a challenge. Porque o mundo ele conspira contra a família. Because the world is against the families. O mundo é bem claro em dizer, eu quero destruir a sua família. The world is clear in saying, I want to destroy your family. E eles não têm dificuldade de falar assim, cuide da sua família, porque eu quero os teus filhos. And they're not hiding from saying, look after it because porque eu quero o seu casamento destruído. I want your marriage destroyed. Cuidar da família é um desafio. To look after the family is a challenge. Aqueles que estão começando o casamento agora. Those that started in marriage. Ou aqueles que têm neto, bisnetos. Or those that have children and great-grandchildren. Estão na mesma situação. You are in the same place. Nós temos que cuidar da nossa família. We must look after our family. Mas por causa da nossa família. But because of our family. Não é o motivo para a gente dizer que a gente não vai fazer discípulo. It is not the reason to say that we will not make disciples. Que você não vai fazer um discípulo. That you're not going to have a disciple. E o texto é bem claro, ele não fala em fazer um discípulo. And it is clear when it says. Ele fala em frutos. To bear fruits. No mínimo um cachinho de uva. At minimum a branch of fruits. Discípulos. Disciples. É o que Jesus chamou para que a gente fizesse. It is what Jesus called us to do. Nós estamos num ano aonde Deus colocou no coração dos nossos pastores. We are in a year that the Lord has placed in our pastors' hearts. O ano do crescimento. The year of growth. O ano do discipulado. The year of discipleship. O ano que nós estamos sendo alimentados. The year that we are being fed. Com muita palavra. With a lot of wording. Sobre discipulado. About discipleship. Sobre como discipular. About how to be a disciple. E esse ministério, and this ministry, ele está empenhado is following through a dar todo o suporte in supporting para que nós nos tornemos so that we may be os melhores discipuladores. The best people of making não é para nossa glória. Not for our glory. Em 8, no versículo 8, Jesus disse assim. And in verse 8, Jesus said, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Assim vocês serão meus discípulos. Quem vai ser glorificado é o Senhor. The one to be glorified is the Lord. Pelo fato de nós fazermos discípulos. Because we make disciples. Amém. Quando eu pensei sobre essa pergunta, when I thought about this question, eu vou abrir meu coração. I will open my heart right now. Eu pensei que eu fiz essa pergunta para mim mesmo. I asked the question to myself. Eu tinha falado com o pastor Luiz. Pastor Luiz, I had spoken to Pastor Luiz and I said, eu tenho um tema para minha palavra. I have a subject for my word. E eu fiz essa pergunta para mim. And I asked myself. E a minha resposta foi. And my answer was. Obediência. Obedience. Obediência. Eu preciso obedecer. I need to obey. Até que eu encontrei que dentro da obediência, until I found that within obedience, eu preciso saber o que eu devo fazer. I need to know what do I have to do. E o que eu devo fazer? And what should I do? Dedicar a minha vida. To dedicate my life. Para cuidar da minha casa. To look after my home. Para cuidar do meu coração. To look after my heart. Mas acima de tudo também. But above all, para cuidar de pessoas. To look after people. Para amar pessoas. To love people. Não importa quantas pessoas Deus tem colocado para você cuidar. It doesn't matter how many people are on your care. Cuide de pessoas. Look after them. Façam discípulos. Make disciples. E façam com que Jesus venha a ser ressuscitado na vida de pessoas. And allow Jesus to be resurrected in their lives. A nossa garantia que nós temos. Our guarantee. Romanos 8:28 vai dizer para nós. Romans 8:28 says. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Do you love God? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu gostaria de falar para você que há uma garantia na sua vida. De que você vai conseguir agradar o coração de Deus. Você está gerando frutos? Are you bearing fruits? Quais são os frutos que você está gerando? What are the fruits that you are bearing? Jesus, ele tem uma proposta para nós. Jesus has a proposal to us. Ele tem um desafio para nós. He has a challenge to us. Cumprir o propósito dele. To fulfill his purpose. Fazer aquilo que ele deseja. To do what he wills. Que nós possamos fazer ou gerar novos discípulos. Be able to bear new disciples. Discípulos de Jesus. Disciples of Jesus. Ele está nos convidando. He's inviting us. Essa tarde é um momento em que o Senhor compartilha com o meu coração. This afternoon God shared in my heart. Que compartilha com o seu coração. And shares in your heart. Aquilo que ele tem para nós. What he has for us. Fazer discípulos. To make disciples. Nós vamos cumprir o propósito de Deus. Quantos estão comigo? Fulfill his purpose. Amém. Eu gostaria de orar
com alguém. I would like to pray with you. Eu gostaria de orar com alguém porque eu sei que através da oração, I would like to pray because I know that through prayer, Deus pode destravar aquela oração que você fez. God may unlock what you've been praying for. Você poderia ter feito uma oração assim. You could have prayed a prayer like this. Senhor, eu quero te servir. Lord, I want to serve you. Eu quero fazer algo relevante na sua obra. I want to do something of relevance in your work. Mas eu não estou conseguindo. But I cannot do it. Mas o Senhor está aqui para nos ajudar. But the Lord is here to O help Espírito Santo de Deus está The aqui. Spirit of God is here to E eu help queria us. orar com vocês. And I want to pray with you. Queria que você colocasse a mão em seu Like for you coração. to put your hands over your heart. E eu quero orar com você. And I want to pray with you. Na mesma força que eu desejo de orar pela minha vida, In the same strength I have to pray for my life, eu desejo que o Senhor possa cumprir na sua vida I também. want the Lord to fulfill over your life as O well. desejo que Ele tem The will He has de fazer de você um to discipulador, make of you a discipler. uma discipuladora. Pai, eu quero orar pela vida dos teus Father, I want to filhos. pray for your children's lives. Eu oro em nome de Jesus por aqueles que estão aqui nesse I templo. pray in the name of Jesus for those that are here. Mas eu oro também por aqueles que estão pela I internet, also Pai. pray for those that are watching online. Que talvez vão ouvir essa mensagem outro dia. Perhaps they will listen to the message in Que ela another tenha a day. mesma força dos que estão recebendo aqui Let them agora. have the same strength that those that are receiving Senhor, right here now. Cumpra o seu propósito na vida dos teus filhos. Lord, fulfill your purpose in those lives. Cumpra o seu propósito em nossa igreja, Fulfill your purpose in our church, em nosso in ministério. our ministry. Aonde o Senhor tem plantado uma catedral, Wherever you have placed a aonde o cathedral, Senhor tem levantado um líder, wherever you have a leader, cumpre o seu propósito. fulfill your purpose. Cuida do nosso coração, Senhor, Watch over our hearts, para que a Lord, gente não venha se so equivocar, that we may not make a mistake, mas que nós possamos cumprir aquilo que and está so no teu coração. that we may fulfill what is in your heart. Eu te agradeço, I Senhor, thank you, Lord, juntamente com essa igreja, together with your children, pela vida dos pastores, for the lives of the pastors, pela vida dos líderes, for the lives of the leaders, pela vida dos líderes em for treinamento, the lives of the training leaders. porque eles têm sido um